Peixe é, tá querendo, olha. Pessoal, Olha, mandubé. Mandubé, pessoal, aí, ó. Mandubé. Quem não conhece mandubé, é porque o bom frito isso aqui, pessoal. Com um limãozinho, um sal e um azeitezinho bem torradinho, pessoal. Isso aqui é só filé, pessoal. Olha aqui, ó. Tem que ter cuidado porque Cuidado. ele Porque ele tem aqui, ferrão. Ferrão aqui desinflama na hora na gente, inflama. Ah, tem que ter cuidado pra não... Pronto. Deus Isca. abençoe, pessoal. Isso aí é o vídeo normal que tô fazendo. Aqui já não é mais, é isca pra pescar. Aqui não é pescada não, pessoal. Aqui é peixe normal. Mandubé, Mandi, mandi, piaba. piaba. O que, pessoal? Ah, na porta. Um minuto. Valeu, pessoal. Abraço.